Meu nome é Alcir Pécora, eu nasci em 1954 numa cidade próxima daqui, Pirassununga, mas de família de imigrantes. Eu não tinha nenhuma sem raízes ali, né? Na verdade, eles se encontraram casualmente por ali. Uma parte da minha família é italiana, é siciliana e calabresa. A outra parte é espanhol da Galiza, né? Era gente que, portanto, veio para o Brasil em busca de uma vida melhor, de alguma maneira, e, enfim, por algumas circunstâncias, os espanhóis chegaram no Rio, viveram lá, por algum motivo foram para o interior, e os italianos estavam na Moca. Por algum motivo também, se tiveram que vir para o interior, porque eles tinham uma companhia de ônibus, na verdade, que eles entraram e acabaram indo para o interior, e que por acaso eu nasci ali, numa cidade mais ou menos casual ali. E eu fiquei ali até o começo da adolescência e mudamos para Campinas, onde aparentemente era uma cidade maior, com mais chance de estudos e tudo mais. Foi quando eu já vim para Campinas, muito antes de vir para a Unicamp, né? O crítico literário Antônio Alcir Bernardes Pécora é professor titular de Teoria Literária do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, onde foi diretor entre 2007 e 2011. Na Unicamp, coordenou também o Instituto de Estudos Avançados, o IDEA, entre 2017 e 2021. Fez mestrado na Unicamp, doutorado na USP, pós-doutorado na Università La Sapienza, Departamento de Studi Romanzi, em Roma, Itália, e em Milão é membro da Academia Ambrosiana, seção de Studi Borromaisi. Como editor literário, pesquisou as obras de Hilda Hilst, Roberto Piva e Plínio Marcos. Eu diria que, digamos assim, o que há de mais remoto que eu possa lembrar, que possa me encaminhar para esse futuro meu dentro da universidade, foi o fato de que o meu avô espanhol, na casa de quem eu morava, ele tinha muitos livros, e uma filha dele, a filha mais velha, construiu uma livraria, que depois ficou uma livraria bem famosa em Ribeirão Preto, chamada Livraria Eldorado. E a livraria, no começo dela, ficava dentro da casa, então eu tinha muitos livros em casa. Então essa coisa, talvez, que eu acho que a coisa mais marcante que teve na minha infância e adolescência foi a quantidade de livros que eu tinha. Uma livraria em casa, quer dizer, então eu passava o tempo lendo, não brincava de muita coisa, na verdade. Eu me divertia mais com os livros, que era uma quantidade de livros para mim, né, muito maior do que qualquer outra criança que eu conhecia, né. Aqui eu basicamente tive uma vida de banal, não me lembro de nenhum grande acontecimento, a não ser que eu ia muito seguidamente à biblioteca municipal, não no lugar que é hoje, mas no próprio prédio da prefeitura, o térreo ali era a biblioteca. Eu lia muito ali na biblioteca, ia diariamente, era o meu lugar mais, digamos assim, mais reconhecível em Campinas, que era uma cidade que também eu não tinha nenhuma grande intimidade. E da biblioteca eu pensei, porque eu desenhava bem, desde criança desenhava bem, e pensava mais em fazer uma carreira em artes. E fui fazer justamente a PUC, fiz artes plásticas na PUC. Mas depois, dentro das artes plásticas, eu me desinteressei rapidamente, não do desenho, mas de seguir uma carreira, embora eu tenha participado de uma pré-bienal. Cheguei a participar de uma pré-bienal num grupo conceitual, mas logo percebi que eu não iria muito longe ali, porque primeiro que eu lia muito, eu tinha muito interesse em leitura, continuei lendo, vamos dizer. E em segundo lugar, porque eu passava mal com muitas das coisas físicas que tinha que fazer. Por exemplo, o thinner da tinta me fazia passar bastante mal, porque eu sempre tive muita labirintite. O cheiro do thinner, das oficinas, tudo isso me deixava muito enjoado. Eu passava o tempo todo meio mareado. Aí comecei a deixar de lado as artes e pensei em fazer alguma coisa. Aí, vendo o catálogo da Unicamp, por acaso, assim, eu vi que tinha um curso de Ciências Humanas. Aqui não tinha nenhum curso específico, a parte de Humanidades chamava simplesmente de Ciências Humanas.
como eu me interessava, obviamente, eu lia muito, basicamente, literatura e filosofia, as duas coisas que me interessavam ler. Então eu fui vir para Ciências Humanas. Se tivesse literatura naquela ocasião, eu teria feito, mas não tinha. Aí fui para o FCH, que na época onde ficava esse curso de Ciências Humanas, né? Aí fazendo esse curso, eu comecei a fazer bastante, fiz as matérias de todos os cursos de humanas, né? Eu fazia bastante matéria de economia, que eu gostava, basicamente. Mas também fazia bastante de linguística, que era um campo super novo, que tinha aparecido na Unicamp, né? E tinha um grupo de professores muito interessante, né? Entre eles, por exemplo, o Carlos Vogt, que depois chegou a reitor, né? Tinha também o Aquiles Acabe, Rodolfo Hilari, Carlos Frank. Era um grupo bastante forte de professores, que era um grupo que era importante nesse momento inicial da Unicamp. Eu estou falando disso em 73. Então comecei a gostar da ideia de ir para a linguística, né? Na época não havia IEL, só existia o FCH. E acabei indo fazer o curso de linguística. E nesse curso eu me tornei, em 75, eu entrei em 73. Em 75, 2 anos depois, o Aquiles Acabe, que era um professor que eu gostava muitíssimo, e depois foi meu orientador na pós, ele me convidou para ser seu monitor na época chamava monitor, hoje já seria uma espécie de PED, vamos dizer assim, PED, PAD, esse tipo de aluno que ajuda nas aulas. Aí eu comecei a dar aula junto com ele nessa época na linguística, justamente nos cursos que ele dava, que eram basicamente de análise de discurso. E aí, durante esse começo, eu ganhei uma bolsa para a França, para fazer justamente com um linguista importante da época, Oswald Dicot. Eu ganhei para ir para Paris no final da minha graduação, já em 76, né? Final de 76. Só que nessa época aconteceu uma crise qualquer na França, que eu não me lembro, e eles adiaram a bolsa para o ano seguinte. E eu ia ficar um ano, tinha terminado a graduação, a bolsa era só para o ano, fiquei um ano assim meio sem fazer o que fazer, resolvi prestar o curso que estava abrindo naquele momento, que era o programa de pós-graduação em teoria literária, que não existia o curso, não havia graduação em letras, nem nada disso. Mas havia em pós-graduação em teoria literária, que era um grupo que o Antônio Cândido estava montando aqui. Então eu achei interessante esperar esse ano, pelo menos, e fazer aqui esse curso. Eu prestei, passei, fui a primeira turma desse grupo aí, desse curso, né, desse programa que existe até hoje no IEL agora, né. E aí, aí conheci todo o pessoal do grupo do Cândido, que foi chamado aí para formar, né, além do Akira, que era a pessoa que eu me interessava mais, mas que era da linguística. Eu comecei a conhecer mais o pessoal da teoria mesmo, né? O primeiro grupo que veio junto com o Cândido, aí o João Lafetaz, Zé Miguel Wisnik, Adélia Bezerra de Menezes, Vera Chalmers, Berta Waldman, todo esse pessoal que foi o primeiro grupo, vamos dizer, criador da teoria literária. Eu comecei a me interessar em fazer porque eu tinha muita, vamos dizer assim, gosto pela literatura já desde sempre, até muito anterior ao meu gosto pelas humanidades, né? Mas, enfim, como eu tinha dado mais ou menos certo dentro da linguística, tinha a bolsa para Paris e tal, achei melhor ficar na linguística. Mas depois, com esse grupo, eu me reaproximei da literatura e resolvi ficar por aqui mesmo, nesse período. Mas antes de eu ir para Paris no ano seguinte, na verdade, o pessoal da teoria literária, aí, que no caso era vamos dizer, o diretor do instituto, que recém-formado, que era o IEL, era o Cândido, né, como eu disse. E eles me convidaram para fazer parte do corpo docente. Quer dizer, eu tinha 20 anos, na verdade, não tinha mestrado, não tinha coisa nenhuma, né? Eu tinha acabado a graduação e estava pensando em fazer a pós na França, como ela disse. Mas ele me chamou, quer dizer, ia ter um emprego, também tinha esses colegas com quem eu me dava otimamente e tal. Aceitei, e aí eu abandonei vamos dizer assim, por acaso, vamos dizer, uma circunstância qualquer de um adiamento da bolsa fez com que eu fosse para a literatura e não propriamente para a linguística, né? E ficasse no Brasil. E aí, a partir daí, eu fiquei na teoria literária mesmo, né? Basicamente, aí fui fazer fiz o mestrado aqui,
com aquilo e depois fui para a USP fazer o meu doutorado em teoria literária, sempre em teoria literária, mas vamos dizer, sempre dando aula ao mesmo tempo. Quer dizer, eu fui contratado muito cedo, numa época que não era preciso ter título algum, entende? Hoje você vê que nos concursos que tem, por exemplo, no IEL e em outros lugares, não basta nem ter doutorado, o cara tem que fazer pós-doutorado no exterior e ter escrito uma enormidade de coisas. Eu acho que quando eu fui contratado eu nunca tinha escrito um único texto, quer dizer, a não ser textos meus, assim, de brincadeira, mas não tinha publicado coisa alguma, né? Os caras, quer dizer, caiu na minha mão sem que eu pedisse. Até relutei um pouco para ver se eu aceitava ou não por conta dessa bolsa na França. Falei, pô, mas ficar no Brasil aqui, né? Perder a chance de ir para a França. Mas, por outro lado, como eu disse, o grupo era tão acolhedor, esse grupo inicial do Cândido aí, eu me dei tão bem com as pessoas que também tinha, claro, a garantia do emprego e tal. Se bem que eu nem estava pensando nisso, naquela época não havia isso é uma coisa que eu noto muito a diferença hoje, é a falta de preocupação que eu tinha completa com emprego, coisa parecida. Você achava que isso ia aparecer na minha frente, eu nunca pensei em procurar nem sequer. E de fato aconteceu isso, me aparecia muitos empregos. Nesse intervalo, aliás, um assunto interessante talvez, é que antes de ser contratado, esse período entre quando eu terminei a monitoria no final de 76 e até ser contratado, que foi em meados de 77, eu fiquei boa parte trabalhando em editoras em São Paulo. Eu trabalhava em várias, eu trabalhei bastante, fiz muita coisa basicamente para a Ática, fiz coisas para Martins Fontes, para o Círculo do Livro, fiz vários trabalhos de editor. Eu curtia muito fazer esse tipo de trabalho de editorial. Fazia notas de rodapé, prefácios, guias de professores, trabalhava fazendo esse tipo de trabalho mais intelectual, leitura de textos, que eles chamam de leitor crítico nas editoras, né? Leitura de originais. Eu fiz muito esse trabalho, basicamente, e gostava. E os empregos apareciam assim aos montes. Isso é uma coisa radicalmente diferente de hoje. Eu fico pensando como, quer dizer, o tipo de pressão e de angústia que vivem esses alunos agora, né? Que o emprego é tão raro, as exigências tão grandes, né? Eu realmente tive uma coisa completamente despreocupada a respeito disso. Eu acho que isso favoreceu muito a entrada na vida acadêmica, essa minha falta que ela não era minha, era de todo mundo da época, não tinha essa preocupação de sobrevivência tão radical quanto hoje, né? Eu fui contratado logo, como eu disse, com 20 anos, no início do IEL, foi quando começou o IEL, para o curso, para dar aula nesse curso que só tinha pós-graduação nesse momento, mas ia abrir graduação. Então eles precisavam de professores, por isso que me contrataram, porque ia abrir a graduação. Aí eu ia dar aula para graduação, que na verdade eram alunos praticamente da mesma idade minha, quase, né? E eu fui dar aula no básico. Na época tinha o básico da Unicamp, que é onde é o básico antigo. Eu dava aulas ali de prática de produção de textos, que é, na verdade, aula de redação. Eu dava não só para o pessoal de letras, mas dava aula para a Unicamp inteira. Tinha alunos da Unicamp inteira que se inscreviam, eram aquelas salas grandes da pós. Sabe, da pós não, ali do básico, aquelas salas de 120 alunos ali, aqueles auditórios. Eu dava aula de redação para alunos da Unicamp inteira. Então, como eu dava aula de redação, eu resolvi fazer a minha pós, meu mestrado em redação. Eu fiz uma tese, basicamente, que considerava as redações dos alunos. Até minha tese chama Problemas de Redação na Universidade, essa tese de mestrado. E eu estudei um pouco essas redações, eu tive acesso a muitas redações, justamente porque eu tinha material gigantesco. Eu praticamente estudei o material que eu dava em classe. Então fiz a minha primeira pós nisso, que era inclusive um misto de linguística e literatura, né? Porque basicamente tinha coisa da escrita, mas também tinha muita coisa de linguística, né? E daí o meu orientador tenha sido a Akira, que era de linguística. E uma vez que terminei isso, eu fiz relativamente rápido. Ao mesmo tempo que eu estava dando aula, eu estava fazendo a minha tese. Quando eu terminei, mudei o curso, eu também acabei a tese. Quer dizer, liquidei o assunto basicamente. Foi uma coisa meio casual. Aí tinha que procurar um assunto para o doutorado.
O assunto para o doutorado foi o seguinte, durante o meu tempo de graduação, eu estudei bastante análise de discurso, retórica, filosofia da linguagem, quer dizer, eu estava me encaminhando muito para uma análise, digamos, discursiva e também de estudos retóricos. Então eu estava pensando em fazer alguma coisa justamente que tivesse a ver com esse universo da retórica e da filosofia da linguagem. E uma vez que eu estava na retórica, foi mais ou menos fácil chegar ao Padre Vieira, que foi minha tese de doutorado. Eu fui fazer a tese sobre o Padre Vieira, porque em retórica, no Brasil, quer dizer, eu podia fazer sei lá de quem, né? Podia ser quem eram os grandes oradores brasileiros? Você tem assim, Padre Vieira e um pouco Rui Barbosa, né? Como eu não me interessava nada pelo século 19, 20, mais ou menos, eu preferia coisas mais antigas, porque minhas leituras nessa época já iam muito para as antigas, para a antiguidade, né? Então preferi ficar com o Padre Vieira, mas também o que me reforçou foi uma coisa também basicamente casual. Teve aqui como professor convidado do curso de teoria literária um professor português que eu gostava muito, Eduardo Lourenço, que era um professor muito famoso na época, muito célebre, né? E que ele tinha dado aula na Bahia, tinha sido amigo do Glauber Rocha e tudo mais, e veio dar aula aqui para nós durante um semestre. E aí, quando eu me dei muito bem com ele, ele me disse, Alcir, você tem que fazer Padre Vieira. Ele que me insistia, porque Padre Vieira é o que é interessante e tal. Aí eu fui estudar Padre Vieira, não é porque eu tinha particular interesse nem por religião, que eu não tinha nenhuma, eu era completamente ateu desde sempre. Mas eu tinha interesse pela cultura, vamos dizer assim, colonial, que é muito pouco estudada no Brasil até hoje. Quer dizer, todo esse período colonial anterior à independência é muito pouco conhecido no Brasil. Certamente dos países da América Latina, o que menos estuda a produção colonial é o Brasil, né? Isso por conta de uma série de circunstâncias. Basicamente porque o grupo ligado ao Antônio Cândido, que era determinante aqui na USP, né? Era um grupo que só tinha interesse basicamente em estudos de literatura nacional. E a literatura nacional, vamos dizer, independente da colônia. Então eles estudavam a partir do romantismo, ou, no máximo do arcadismo, vamos dizer assim. Deixavam de lado toda a colônia, né? E eu gostava justamente dessa parte mais, digamos, de antiga, porque eu tinha estudado muito Cícero, Aristóteles, toda essa gente ligada à retórica. Me interessavam mais esses estudos que tinham uma matriz antiga. Então, a colônia, claramente, os autores todos escrevem segundo esses procedimentos retóricos tradicionais. Então, eu já estava mais ou menos encaminhado para aí, o que era mais ou menos inédito naquela época. Aqui não tinha nenhum professor daqui que sequer tinha pensado nessa hipótese, porque o grupo dominante era do Cândido, como eu te disse. Isso nos coloca bem no centro da questão teórica, vamos dizer assim, que eu fiquei envolvido, né? Mas ligar a essas matrizes internacionais, antigas, né? Diferentemente do grupo do Cândido, que era muito ligado à literatura brasileira. Eu recebi vários prêmios assim, nacionais e também internacionais. Meu livro foi muito lido em Portugal, né? Em outros lugares. E porque eu também fiz uma conexão muito forte com Roma, né? Porque o Padre Vieira, que era um jesuíta, né? Era um religioso, portanto, era uma coisa que tinha uma conexão com Portugal, mas também com Roma, né? Com a Igreja, basicamente, com o Vaticano, né? A partir daí eu tive que ir muitas vezes ao Vaticano, estudei vamos dizer assim, o núcleo dos meus estudos foi, digamos, vinculado ao Vaticano e a Roma, né? Então, a partir daí, eu tive uma experiência muito diferente daquela que predominava, pelo menos, os estudos daqui, né? Naquele momento, que foi uma coisa bem ligada, de um lado a Portugal, mas de outro lado, principalmente, a Roma, mais do que a Portugal, que era justamente os estudos, vamos dizer assim, de cultura religiosa ou de cultura jesuítica, né? Embora eu fosse, como eu disse, ateu e totalmente desinteressado em religião, me interessava como fenômeno de cultura. Eu me aproximei com muito gosto disso, porque eu também nunca não era uma questão de fé, era uma questão mesmo de observação crítica, intelectual. Isso para mim foi fácil, foi interessante, foi uma aproximação sem traumas, assim. A primeira vez que eu tentei entrar no arquivo secreto do Vaticano para estudar. Eu estudei a maior parte do tempo no arquivo dos jesuítas, que é o arquivo privado deles, né?
no Vaticano também, é extramura, como eles chamam, né? Mas é dentro do Vaticano, faz parte do Estado do Vaticano, que fica na Via Borgo Santo Espírito, pertinho ali do Vaticano. Esse arquivo jesuítica, que é extraordinário, chama Arce. Então, eu estava sempre no Arce, mas também queria entrar no arquivo secreto, obviamente, do Vaticano, que é um arquivo, não é secreto de fato, é um arquivo simplesmente que tem as coisas, é chamado de secreto, mas os pesquisadores podem entrar, que não tem acesso ali é o público em geral, mas os pesquisadores entram. Só que quando eu fui tentar entrar lá, as pessoas me pediram carta de recomendação e eu levei uma carta aqui do diretor do IEL na época, mas que eles não deram nenhuma importância para a carta do coisa. Daí eu fui na embaixada do Brasil para perguntar se eles tinham eles queriam uma carta dirigida ao Papa fazendo a solicitação, uma carta. Eu fui para a embaixada perguntando, ninguém no Brasil tinha coisa nenhuma. Eu fiquei completamente perdido, não sabia o que fazer, porque lá a freira que me atendia lá, tinha uma freira que fazia uma sabatina com os pesquisadores para ver se deixavam ou não entrar. Ela queria que eu tivesse alguma credencial de alguma pessoa importante, né? Eu não conseguia essa credencial de ninguém, estava ali completamente por mim, como qualquer pesquisador brasileiro, acho que se interessa mais do que falar de mim. Qualquer pesquisador brasileiro, quando sai para os lugares, ele está mais ou menos sozinho, entende? Ele não consegue dar. Eu, por exemplo, para conseguir o meu, por exemplo, permesso de sojourno para ficar mais tempo na Itália durante o meu pós-doc, eu tive que ir 11 vezes no consulado da Itália, lá em São Paulo, porque os caras ficavam fazendo pergunta, eu falava que eu tinha bolsa do CNPq, eles não estavam nem aí, né? Que CNPq não significa nada para nós, enfim. Enquanto, sei lá, jogadores de basquete ou de vôlei, eles nem iam comparecer, o agente ia lá e conseguia a liberação na hora, entende? Eu tentava aqui na Unicamp e falava, vocês têm que ter algum serviço aqui para ir lá nas embaixadas, para conseguir visto para pesquisador, ninguém tem nada aqui, a tal de serviço internacional na época não existia, era fraquíssimo, então ninguém conseguia nada, então era uma coisa, e da mesma coisa ainda mais no exterior, quer dizer, que você tem que chegar em arquivos que não são públicos e tem que conseguir acesso, né? Então, no caso desse aí do arquivo secreto, foi a história talvez mais interessante que eu passei, foi que aí eu conhecia por acaso, assim, da área, porque eu conheci uma pesquisadora francesa, na verdade ela era brasileira, mas estudava na França já há 15 anos e tudo mais, Andrea Daer. E a Andrea Daer me disse, olha, vai na Embaixada da França, aí em Roma, que lá tem a Academia Francesa, né? Eu conheço o pesquisador, fala com ele, né? Quem sabe ele te dá, o cara que era o chefe da missão da Academia Francesa lá em Roma, que ficava junto à Academia, junto à Embaixada Francesa. Eu fui lá, falei com ele, me dei super bem com ele, e ele me deu uma carta assinada pelo presidente da França, que eu não sei porque eles tinham lá, na França eles tinham, os pesquisadores, veja bem a diferença, o presidente francês assina cartas de referência para conseguir para os pesquisadores ele entrar onde eles quiserem. Então o presidente está tudo assinado por ele e eles apresentam, quer dizer, aí eu fui lá com uma carta, não sei quem era o presidente na época, nem lembro se era o Giscard d'Estaing ou o Mitterrand, acho que talvez o Mitterrand, sei lá, eu tenho a carta lá em casa, mas me esqueci. Mas eu levei a carta, aí o cara preencheu com o meu nome, não é? E com a carta do presidente da França, eu entrei direto, assim, no arquivo, aí eu virei, assim, habitué lá dali. Quer dizer, outra coisa, esse tipo de, pelo menos para pesquisador como eu, que sempre foi muito interessado em andar nos arquivos, verificar os documentos, as coisas, os originais e tudo mais, também não é uma coisa tão comum em literatura no Brasil. Isso é mais comum entre os historiadores, mas em literatura isso não é a tradição brasileira. Se trabalha muito com textos mais recentes, do século XIX para cá, ou do século XX mesmo. Então não são arquivos tão difíceis assim de penetração, porque os documentos são tão raros, né, e tudo mais. Enfim, mas foi essa uma coisa bastante marcante que me mostrou bem essa espécie de solidão e de absoluto descaso, né, institucional pelos pesquisadores, né? Pelo menos quem quer fazer uma carreira forte, entrando nos lugares, chegando às fontes, você precisa ter apoio institucional, né? Não basta nem sequer ter o dinheiro, né? No caso, no estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, que ajuda bastante.
Mas não é só isso. Você precisa ter postos, digamos, nas embaixadas que sirvam de apoio aos pesquisadores, né? Isso no Brasil é um desastre, não há nada. Isso assim no mundo inteiro que eu fui, porque eu tive que ir para muitos lugares, fui para muitos lugares, né? Basicamente Estados Unidos, Portugal e Itália, né? A partir do meu domínio dos assuntos ligados à literatura colonial, né? Não apenas o Padre Vieira, mas a literatura colonial e, em particular, os jesuítas, não é mais do que o próprio Vieira, porque eu tinha estudado também a Anchieta, Nóbrega, Aspicueta Navarro, eu estudei muitos dos jesuítas, né? Não só brasileiros, mas também internacionais, né? Espanhóis, franceses, estudei todos eles, e também os italianos, sobretudo. Então eu tinha bastante domínio. Eu passei uma temporada, não só em Roma, também para a França eu tive num lugar incrível também que a minha vida de pesquisador me levou, foi o mosteiro de Chantilly. Chantilly é um subúrbio de Paris, em que os jesuítas vivem lá e recebem pessoas, pesquisadores, que também têm que fazer uma coisa que depende também de se apresentar. Mas lá eu já era um pouco mais conhecido, eles já sabiam do meu livro sobre o Padre Vieira, eu consegui entrar sozinho, né? Basicamente, então eu fiquei lá um tempo, morando em um castelo magnífico, num bosque preservado, e morei ali descobrindo os documentos e trabalhando com as coisas, né? Basicamente jesuítico. Mas eu também, ao mesmo tempo, nunca fiquei só nesse material. Eu nunca trabalhei só com os jesuítas, embora eu tivesse mergulhado neles em primeiro plano, vamos dizer assim, eu também tinha que dar cursos aqui, né? Todo o tempo eu fiquei dando aula. E o meu tempo de aula eu tinha que dar, naquele tempo como eu disse, o departamento de teoria literária estava sendo criado. E eu tinha que dar aula para tudo, né, nas aulas. Dava aula para várias coisas, né? Não para tudo, claro, mas o grupo era muito pequeno de professores e a gente tinha que se desdobrar e dar aula de muitos assuntos. Então eu nunca fiquei só nisso, né? Eu tinha que dar aula em outros assuntos. Então depois do doutorado, onde que as teses não era mais o núcleo da coisa, eu comecei a estudar vários outros assuntos, né, ligados às aulas e tudo mais, sempre dentro do campo da literatura e basicamente voltado para esses modelos retóricos da antiguidade. Mas não só, também trabalhei com bastante coisa da contemporânea e de outros períodos, né? Ao contrário dos professores mais recentes, o que eu queria falar é o seguinte, que mais ou menos são especializados e estudam só um assunto em que eles se aprofundam e tudo mais, eu não tive exatamente isso. Embora eu tenha sido muito mais conhecido na minha carreira, e sobretudo na parte inicial, né, pelos meus estudos de jesuíta, porque havia muito pouca gente que estudava isso, né? Como eu te disse, o grosso das pessoas de literatura estudavam século XIX e XX. E eu estudava meio que quase solitariamente esse período colonial. Então, eu tive bastante, vamos dizer, uma recepção muito favorável de modo geral. Não tive, foi fácil, fui reconhecido muito cedo, vamos dizer assim. E a partir daí eu estudava o que eu queria, o que me dava na cabeça, segundo os cursos que eu ia. Eu gostava de seguir essa onda, de seguir assim a maré dos acontecimentos e estudar o que me aparecesse, ou que os alunos às vezes pediam. Eu nunca fiz, aí estudei, fui lendo tudo do campo. O que me aparecia, eu fui estudando. No caso da Hilda, foi um caso curioso. A Hilda eu conhecia há muito tempo, mas ela era que eu conhecia como uma pessoa que ela era, você sabe, artista residente na Unicamp, né? Desde, eu não sei exatamente quando começou, mas o período Pinotti é que ela estava, foi o período mais marcante para mim. E eu a conheci aí, né, durante esse período, e conversei com ela, me dava otimamente com ela, porque ela era muito engraçada, ela era malvada paca, ela era bastante malvada com as pessoas e atacava, ela tinha um tipo de humor muito constrangedor para as pessoas, ela falava coisas muito inconvenientes nos piores lugares, as pessoas ficavam horrorizadas, né? E eu ria muito dessas coisas, eu não me incomodava com isso, pelo contrário, me divertia bastante, logo me dei muito bem com ela. E aí ela me pedia muito, para que eu estudasse a obra dela, como eu dizia, a obra dela. Eu falei, não quero, porque eu estou estudando outras coisas, eu estudo coisas antigas, eu gosto de ler, eu lia bastante as coisas dela, mesmo porque ela me obrigava a ler,
porque ela, quando eu ia na casa dela, ela pedia para eu ler os trechos dos livros. Olha que coisa maravilha que eu escrevi, olha que coisa, e pedia para eu ler. Como se ela nunca tivesse ouvido antes o que ela própria escreveu. Ela cada vez me pedia, olha, lê esse trecho aqui. Aí depois ela mesma dizia, mas que espetacular. Ela não precisava de nenhum elogio. O tempo todo ela falava o maior de todos para ela. E aí eu fiquei assim muito amigo dela e lendo as coisas dela. Comecei a ficar por dentro das coisas, mas não dava curso, nem me estudava e muito menos escrevia. Ela sempre pedindo para eu escrever, porque ela tinha uma aspiração de ser reconhecida. Na época, ninguém dava a menor bola para ela. Pra você ter uma ideia do meu departamento, as pessoas do meu departamento, nunca ninguém nem chamou ela para dar. Ela estava aí à disposição durante 7 anos andando pelo campus e ninguém do meu departamento nem chamou para que ela fosse lá. É porque ela tinha um tipo de literatura que era muito estranha, esse grupo mais candidiano que eu tinha dito para você, né? Porque eles estudavam basicamente literatura nacional e literatura voltada ao esse cânone, vamos chamar assim, modernista. A Hilda, ela tem uma pegada também completamente internacional, ela vai para o judaísmo, tem uma coisa meio esotérica nela. Esse pessoal é todo mais ou menos ligado a uma pegada mais iluminista, vamos dizer assim, racionalista, né? E a Hilda, ao contrário, tem esses esoterismos todos, né? Então ela não tinha, as pessoas não tinham muita afinidade com ela, né? E eu era mais ou menos um dos únicos que frequentava, né? Falava com ela e tal. E ela queria, então, que eu escrevesse, por isso, porque ela tinha muita vontade de ser reconhecida, né? Ela escrevia aí, ficava mais ou menos, mas ela só fazia edições com pequenas, com editoras locais, ou então um editor espetacular, que era o Marçal Ono, que era um dos editores mais importantes, eu diria, o mais importante editor brasileiro era o Marçal. Só que ele não fazia, ele era um artista de fato, ele era um artista do livro, né? Um cara de uma sacada, de uma insensibilidade poética fantástica. E todo mundo que importava, ele editava. Só que ele não tinha nenhum cacuete de editor, de distribuir, não tinha um sentido comercial propriamente, né? Então, a Hilda sempre dizia que ele editava e enfiava embaixo da cama, né? Então ela vivia assim, meio às tuas. Ela queria que eu escrevesse, porque afinal era professora da Unicamp, podia ser que desse alguma visibilidade, porque quem escrevia mais sobre ele eram jornalistas. E escreviam mais por conta também da figura dela, porque ela era muito escandalosa, falava aquelas coisas, os jornalistas ficavam assim, deliravam, porque ela dava manchete direto, né? Então, mas não era tanto a leitura das obras, que ainda continuava muito restrito, sobretudo por essas edições pequenas. E aí mas eu sempre resistia, mas o que acontece foi que numa certa altura, né, por volta aí de, acho que 85, 95 talvez, 95. Em 95 por aí, a Hilda teve a primeira isquemia, depois ela teve a segunda, e eu percebi que ela estava praticamente, vamos dizer, inutilizada para a escrita. Ela continuava lúcida, vamos dizer assim, mas já não tinha a mesma inteligência, a mesma pegada. Ela teve uma mudança clara, né? E eu comecei até a ficar um pouco com medo que as pessoas insistissem para que ela escrevesse depois disso, porque eu sentia que ela estava completamente baqueada fisicamente. Embora ela não fosse tão velha assim, né? Eu percebi que ela não ia poder escrever mais, e aí resolvi. Aí teve o seguinte, o editor da Globo me perguntou se eu não faria a edição das obras dela, porque a Globo ia comprar, ela estava em negociações com ela. Na verdade era já quase com ela e o Mora Fuentes, que morava com ela e que era quem cuidava basicamente dos negócios. O Mora Fuentes estava vendendo os direitos autorais da Hilda para a Globo, para a editora Globo, né? Quer dizer, era uma editora importante. Pela primeira vez ela tem uma grande editora. E o editor da época do Globo me perguntou, a Hilda deve ter sugerido meu nome e tal, ou ele sugeriu vários nomes, eu não sei, mas o cara, talvez eu fosse o mais conhecido, né? E o cara me perguntou se eu faria. E sabendo que a Hilda, naquele momento, de fato, a vida dela, intelectual, pelo menos, ou literária, já estava acabada, embora ela estivesse viva, mas ela estava muito debilitada, já tinha tido câncer, duas isquemias, ela tinha o câncer, quer dizer, estava muito depauperada, né? Aí achei que seria legal fazer. Não por uma preocupação assim, de estudo meu mesmo, embora eu conhecesse bastante a obra, estou te falando, ao longo do tempo, né? Mas por conseguir, pelo menos, dar uma certa
conseguir garantir um pouco que aquilo ficasse preservado, né? Uma quantidade, porque tinha muita coisa dela que era completamente desconhecida, né? Eu achava muito importante preservar isso e colocar isso em circulação para que outros pudessem conhecer. Uma obra que eu achava extraordinária desde então. Eu tive esse mérito, vamos dizer assim, da sacada de que ela era uma enorme escritora que estava totalmente subvalorizada, né? No ambiente, tanto no ambiente crítico, quanto no ambiente mesmo midiático, digamos, ou editorial, porque eles pensavam mais na velha louca, vamos dizer assim, do que propriamente na qualidade da obra, coisa que eu não me enganei, né? Sabia que aquilo valia muito. E aí fiz a obra dela, fiz um projeto doido, você vê como as coisas são, eu fiz um projeto que do ponto de vista editorial hoje seria uma loucura, porque eu fiz o projeto de fazer as obras completas da Hilda, que todo mundo só conhecia uma ou duas obras, de fazer em 20 volumes a obra completa, né? E o editor da Globo, acho que tão louco quanto a própria Hilda, acho que não sei, ele topou fazer 20 volumes de uma autora que todo mundo só conhecia os 2, 3 livros, né? Aí, a partir daí, eu fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando nessa edição. Acho que o primeiro foi de 2000, por aí, e foi até 2010 ou 2008. O último foi, eu lembro, volume de teatro, ou de crônicas, um desses dois. Então eu fiz um grande projeto. Eu trabalhei 10 anos na edição disso, mas e tentando fornecer, menos assim, aparecer como o intérprete da Hilda, mas como alguém que poderia fornecer alguns conceitos, algumas teorias mínimas, né, para que as pessoas pudessem ter entrada na obra dela, né? Eu comecei a fornecer algumas categorias assim, de passagem, vamos dizer, que pudesse ajudar a ler a Hilda, porque não era uma escritora fácil, né? E a repercussão foi incrível aí. A partir daí ela ficou muito conhecida, né? Hoje ela é um fenômeno, ela possivelmente seja a autora que mais tenha tese sobre ela na universidade em todo o Brasil. Eu fiz um levantamento, eu não, o Cristiano fez um levantamento que era o antigo arquivista do SEDAI, do Arquivo Alexandre Eulália, né, que fez o levantamento de todas as teses sobre a Hilda no Brasil. É um negócio espantoso. O mesmo editor um outro editor, mas da Globo também, comprou os direitos da obra do Roberto Piva, que é um poeta em São Paulo, um poeta marginal, assim, completamente underground, vamos dizer, que tinha comprado as obras dele. E sabia que eu gostava do Piva, porque eu já tinha escrito sobre o Piva, que era um escritor que eu gostava muito. Os caras assim que ficam fora da margem dos cânones são geralmente os que eu gosto mais. E aí esse cara, ele sabia, me convidou, mas era um outro editor, mas também da Globo, se eu podia fazer as obras completas do Piva. Eu disse que sim, mas eu estava em Roma nessa época, estava morando em Roma, portanto, como eu ia fazer, né? O cara falou não, que ele mandaria para mim todos os originais. Eles me mandaram todas as obras, coisas, e eu fui fazendo lá mesmo em Roma uma edição completa das obras dele, que são 3 volumes, em 3 volumes. E no último volume, o editor, que é um cara muito, na época, o Joaci Pereira Furtado, que era um cara muito antenado com literatura, conhecia muito, ele sugeriu que a gente gravasse o Piva, falando os poemas, que foi uma ideia sensacional, porque o Piva falava magnificamente os poemas dele. Assim, lia o poema, parecia que era médio. Quando ele falava, aquele poema crescia, a oralidade era muito importante no poema. Ele era um leitor extraordinário dos próprios poemas, o que não é nada banal, pouca gente é assim. Aí ele falou, e nós gravamos um disco com o Piva, que foi no último volume, um CD, né? E a partir daí, isso daí teve bastante também repercussão, muita coisa, a tal ponto que depois a Companhia das Letras comprou tanto a Hilda quanto o Piva. Eles estavam com a Globo, eles venderam, fizeram um negócio incrível, a Companhia das Letras, que justamente é mais... pega os negócios que eram arriscados, a outra que fez, né? Mas eles compraram. Um terceiro autor que para mim foi muito marcante na minha carreira, que era assim, um cara, esse eu queria editar ao longo da minha vida, foi um grande herói assim da minha adolescência, que eu vi muitas vezes, né, no teatro, era o Plínio Marcos. Eu adorava o Plínio Marcos, ia tudo quanto é peça dele. E achava que ele era um autor extraordinário, né?
E era um cara já de bastante sucesso, ao contrário do Pive e da Hilda, que não tinha um sucesso muito restrito, o Plínio tinha tido bastante sucesso. Mas ao mesmo tempo ele tinha tido sucesso, mas estava completamente esquecido. O Plínio Marcos, né? Um cara que já não fazia sucesso nenhum na época. Mas eu, por acaso, conheci o filho dele, o Léo Lama, o filho mais velho, e o Léo Lama ele sabia o quanto que eu gostava do pai, eu tinha declarado várias vezes isso, e aí ele disse que eu não faria as obras do pai, né? E eu topei também imediatamente, aí fui trabalhar na casa da mulher do Plínio, da ex-mulher do Plínio, né? E a partir daí trabalhei com um baú onde tinham todas as coisas dele, né? E consegui fazer uma edição aí pelo MEC, né? Lá da Funarte, que é uma edição bem grande, em 6 volumes, com muitas obras inéditas. São 29 peças ao todo, mais ou menos umas 10 inéditas. E é uma coisa que eu tenho muita expectativa que ainda as pessoas leiam e possam redescobrir o Plínio, né? A coisa mais importante, de fato, na vida acadêmica é o estudo. Eu acho que todas essas exigências atuais de medição de paper, de publicação, essas exigências de publicação nada disso funcionou para mim, nada disso eu considero é totalmente irrelevante na minha vida. Eu sempre fiz simplesmente aquilo que eu considerava que devia ser, digamos, a partir de um estudo forte daquilo que as exigências, as circunstâncias exigiam. Quer dizer, eu estudava muito, lia muito, e é isso o núcleo de tudo. Eu não ficava preocupando em escrever, em publicar aqui e ali, não fazia política nenhuma para nenhum tipo de situação, né, para prevalecer. Foi só mesmo uma determinação de estudo. Eu acho que é isso que é fundamental. Eu acho pena que essa universidade de hoje tenha tantas exigências burocráticas e, sobretudo, tantas exigências digamos assim, de marcações externas ao trabalho, né? Quanto publicou, quanto não deixou, quantos títulos. Tudo isso é eu acho uma grande besteira e uma grande perda de oportunidade para que as pessoas pensassem naquilo que é fundamental. E para encerrar, eu diria o seguinte: quando eu estava na Itália, uma coisa interessante na Sapienza é que tinha 2 tipos de placa, que eu estranhava sempre aquilo. Tinha umas plaquinhas pequenininhas que chamava doutor e tal, tal. E outras bem maiores chamavam assim, professor e tal, tal. Eu sempre estranhava isso, porque essas placas, né, de doutor é pequena e a do professor é tão grande, né? Um dia eu perguntei lá para um professor lá, falei, mas por que essa história de doutor e pequeno? Porque para nós doutor é, né, nessa cultura portuguesa do bacharelesca e tal, que a gente tem aqui, ser doutor é fundamental, né? Professor, doutor e tal. E aí eu perguntei lá por que, ele falou assim, não, é porque doutor é quem fez a carreira, cumprindo todas as etapas da burocracia, os concursos e tudo mais. E professor é alguém que tem um reconhecimento público, alguém que já publicou muitos livros, que são pessoas que não necessariamente fizeram a carreira acadêmica, mas eram pessoas que tinham um grande respeito, né? Não só da universidade, como fora dela, né? Pelo reconhecimento ao seu trabalho intelectual e tudo mais, né? Então isso me parece muito fundamental, que as pessoas deviam cuidar mais de ser professor, ou seja, de ter uma vida pública, uma inteligência voltada para as questões que tivessem, que ele tivesse o máximo empenho e que de alguma maneira pudesse repercutir, digamos, na própria vida social, e não apenas no seu nicho acadêmico, cumprindo todas aquelas pequenas exigências de uma carreira que essa hiperprofissionalização, vamos dizer, muitas vezes é limitadora, eu acho. Então eu tive essa chance de poder me soltar um pouco sem tanta pressão, né? E é pena que os estudantes de hoje tenham o contrário, né? Essa limitação desde a origem, né? O cara na graduação, para conseguir uma bolsa, precisa ter publicado. Isso é um desastre.